poder falar de psique masculina e, portanto, para se poder falar da vida interior dos homens. É necessário reconhecer a existência de uma fonte de algo, uma fonte de existência, presença, dinamismo e intenção. A realidade, seja a realidade exterior ou a nossa realidade interior, isto é, sejam os factos, tal como nós os reportamos, documentamos e medimos fora de nós, como os factos da nossa vida interior, a realidade está sob pressão. A realidade como estatuto da consciência é o que é. Nós não sabemos o que ela é, mas sabemos que existe. Está à nossa volta e dentro de nós. Mas também se observa que o que existe dentro do espaço e do tempo, que existe dentro desta definição de realidade, há outras definições de realidade, mas o que existe dentro do espaço e no tempo está sob pressão. A natureza, seja a natureza observável como objeto, seja a natureza interior de um ser humano, a psique, que é a antecâmara da alma, e ambas são o que permite o contacto com a unidade cósmica. A psique e a natureza estão sob pressão, estão sob um impulso. É evidente que, à medida que nós nos afastamos da origem da energia e vamos observando a passagem do tempo, por exemplo, os 13, 14 bilhões de anos desde o Big Bang até agora, é evidente que a natureza está envolvida num processo de complexidade. O tempo passa e nós temos estruturas mais complexas. O tempo passa e nós temos moléculas. O tempo passa e nós temos agregados de moléculas, clusters. O tempo passa e nós temos função clorofilina. O tempo passa e temos o olho. O tempo passa e temos o cérebro. E isto é uma ultra rápida história da complexidade. Mas o facto é que a linha do tempo e a linha da complexidade vão na mesma direção. Mais tempo, mais complexidade. E eu não sei se é abusivo dizer que a complexidade que nós observamos fora de nós com o passar dos milénios e o passar das eras, por exemplo, as eras elementais, depois as eras geológicas, depois as eras biológicas, depois as eras culturais. Eu não sei se esta passagem das eras não tem um correspondente exato no interior do ser humano. Quer dizer, a passagem do tempo num ser humano aumenta a complexidade de um ser humano. A passagem de uma década acrescenta complexidade. A passagem de 2, 3 décadas muda completamente a capacidade de um ser humano de detectar nuances e detectar regiões intermédias e, portanto, detectar complexidade, refinamento, nuances, pequeninas diferenças, evoluir, seja fora, natureza, seja dentro, psique, seja ainda mais para dentro, alma. Evoluir é aceitar e aprender a
se relacionar e observar-se montado em suportes cada vez mais complexos. Aceitar complexidade, aprender a relacionar-se com complexidade e aprender a aceitar os suportes em nós que se vão tornando mais complexos. Aparentemente, o objeto mais complexo que nós conseguimos descrever está muito próximo. Não é o Sol, nem Saturno, nem um buraco negro, nem uma galáxia. Uma galáxia é bastante simples se for comparada com o cérebro humano. O objeto mais complexo que existe está no topo da nossa estrutura e é o nosso cérebro, a nossa rede neural. E se nós nos deixarmos encantar por esta noção de que a natureza não faz nada a mais e nada a menos, que a natureza é minimal, e se aceitarmos ao mesmo tempo que não existem órgãos para a tristeza, existe uma bioquímica da tristeza, mas não há nenhum órgão específico. E existe uma bioquímica da alegria, mas não existe um órgão específico, são químicos. E existe o espanto, o enigma, o mistério, a curiosidade. Há uma série de qualidades humanas, e podemos continuar, a compaixão, a memória seletiva. Há uma série de qualidades humanas que apontam para a existência de um metabolismo dentro de nós que não depende do corpo. Isto é, a tristeza acontece e logo a seguir, eventualmente, a bioquímica da tristeza acontece. Mas normalmente há um gatilho que vem de fora. Uma carta pode nos deixar tristes. Uma carta pode nos deixar alegres. Isto são reações psíquicas. E acontecendo uma reação psíquica, é de esperar que o corpo acompanhe, com hormonas, com neurotransmissores, com a sua própria química. Mas o ambiente e a escola ao qual nós somos sensíveis afirma que a psique é independente do corpo. Que a psique é uma defração da alma quando nós estamos encarnados. A psique é uma especialização da nossa alma quando nós estamos encarnados. Da mesma forma que se nós colocarmos um lápis dentro d'água, ele sofre uma distorção óptica. Pelo menos nós percebemos como uma distorção óptica produzida pela água. A psique é uma especialização, uma alteração, um departamento, um setor da vida da alma dentro do corpo, com o sistema neural, com o cérebro. Enquanto que a nossa alma não é minimamente influenciada pelos nossos pais, e enquanto que a nossa alma não tem herança genética, enquanto que a nossa alma não se identifica facilmente com o género masculino ou feminino, a nossa psique é influenciada pelos pais, a nossa psique recebe a carga genética, a nossa psique é fortemente marcada pelo ambiente sociocultural em que nós nascemos, a nossa psique tem época. Nas camadas mais profundas não tem, mas nas camadas exteriores, como nós vamos ver, tem época, está ligada a um tempo. A nossa psique contém informação planetária, informação da terceira dimensão, se quiserem, que não é o reino da alma, é o reino da psique. Essa informação planetária, como se diz, inclui história, genética, cultura, inclui traumas de vidas passadas, inclui vitórias de vidas passadas, inclui sucessos e fracassos de outros ciclos da nossa existência. A psique é a alma tornada dual para
sintetizar as forças de um planeta. Quer dizer, a alma está tão próximo do espírito que ela não precisa, não quer, não registra a dualidade. A alma é um e aponta para um. Aponta para a mónada. A nossa psique é o aspecto da alma que tem de lidar com a dualidade, como nós vamos ver ao longo destes encontros, e tem mesmo de lidar com a síntese dos opostos. Tem mesmo, a nossa psique ama encontrar o ponto mágico em que dois opostos revelam uma qualidade que o universo não tende a criar, senão através da psique humana. O que faz da nossa vida interior algo extremamente importante, quer dizer, termos vida interior tem consequências cósmicas, porque a nossa vida interior é a forma como nós criamos uma terceira coisa. Um ponto de encontro, ou de equilíbrio, ou de interseção, ou de complementaridade em relação aos materiais primários que a vida nos dá. A vida dá-te violência extrema e ternura extrema, e eu vou ter que encontrar o equilíbrio destas duas coisas. A vida dá-nos muito quente e muito frio, mas os seres humanos preferem viver em sítios temperados. A vida dá-nos sentimento e razão, e obviamente um ser humano que é capaz de funcionar com os dois ao mesmo tempo parece-me um ser humano mais conseguido do que um ser humano que para experimentar os seus sentimentos precisa de eclipsar a sua razão, ou um ser humano que para experimentar a capacidade mental de dividir as coisas em partes para as compreender melhor tem de deixar de sentir. Este é um estádio mais, eu diria, menos complexo, mais primário, e quando nós encontramos um ponto mágico em que razão e sentimento, para falarmos de coisas universais que num certo sentido são um clichê, mas são universais, razão e sentimento. Se nós formos capazes de sentir e pensar ao mesmo tempo, com a mesma qualidade e com a mesma profundidade, parece-me um estado preferível a só pensar ou a só sentir. E é um pouco o que nós estamos aqui a fazer o tempo todo, tentar uma síntese entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, tentar fazer pontes entre registros de comportamento e de reação que são opostos. E estes opostos vão até a níveis muito, muito profundos. Há pessoas que não querem ter filhos e querem ter filhos ao mesmo tempo. Há pessoas que querem viver no campo e querem viver na cidade ao mesmo tempo. Há pessoas que querem ser extremamente pobres por causa do charme que a pobreza tem na história da literatura. Há pessoas que querem ser mesmo pobres, extremamente pobres, e querem ser milionárias ao mesmo tempo. Há pessoas que têm um chamado para as ciências que é virulento. Eles são cientistas, estruturalmente, mas são também, ao mesmo tempo, poetas e têm uma incrível capacidade de resposta à poesia. Há indivíduos que têm uma agressividade primitiva por trabalhar e ao mesmo tempo têm fantasias pacifistas. Isto é, têm fantasias de violência e fantasias de pacifismo. Isto são dois opostos. A vida é muito boa a passar-nos matéria-prima. Materiais poderosos e não diferenciados. E se nós observarmos a história da energia, paralela a história da energia, que é a história da capacidade da energia arrefecer, deixar-se prender pela gravidade universal, formar corpúsculos de massa, formar mini-sistemas que nós chamamos átomos. Esses átomos relacionam-se uns com os outros. Os relacionamentos desses átomos uns com os outros geram novas plataformas de qualidade. Novas plataformas de qualidade implicam novas reações. O universo está envolvido no novo, profundamente envolvido no novo, profundamente envolvido em complexidade, profundamente envolvido em desenvolver melhores sensores, profundamente envolvido em desenvolver sentidos que não existiam antes, profundamente desenvolvido em refinar sensores. O universo está numa aventura de sujeito-objeto, de sinal emissor, sinal receptor, de
o emissor está cá, porque o universo está cá. E os receptores têm vindo a evoluir desde o princípio do universo. Quer dizer, o universo auto-ejeta-se para fora do ovo cósmico e depois... Auto-ejeta-se não, parece que houve este relâmpago que pôs tudo em movimento, mas... E depois nós observamos que depois do universo ter feito hidrogênio e oxigênio e todas estas substâncias, ele põe-se indiscutivelmente, ele quer fazer movimento. E parece que esse movimento tende para... Porque durante milhões de anos esse movimento, o movimento dos pássaros, o movimento dos répteis, o movimento dos animais, o movimento das árvores, o movimento do pólen, o movimento das marés, o movimento dos planetas à volta do Sol. Só que tudo isto é automático. O movimento do Sol em torno da Alcione é automático, o movimento da Terra em torno do Sol é automático, as marés são automáticas, o ir e vir de gerações e gerações de trutas e de salmões e de sardinhas é bastante automático. E tu percebes que o universo fica milhões de anos, vá lá, 1 bilhão, 2 bilhões de anos em automático, mas há qualquer coisa que quer sair do automático. Há qualquer coisa que quer desencastrar-se deste gigantesco robô magnífico, esplêndido, que é a natureza. A natureza é um robô porque é automática e é muito exata, mas há forças que nos querem desencastrar, querem nos retirar dessa participação nos ritmos naturais. E então surge a memória, e surge o polegar oponível, e surge a linguagem, e surgem as ferramentas, e surge a roda, e o fogo, e a escada, e a alavanca, e a pedra angular no arco em ogiva, e a imprensa de Gutenberg. Quer dizer, o universo quer criar algo que olha para ele. E obviamente a mim parece-me que a função olhar para foi-nos entregue. Nós somos os que olham para o universo. Nós somos obviamente deve existir há um número indeterminado de espécies inteligentes no universo que olham para o universo com consciência. Mas para manter isto num formato útil, dentro de uma moldura útil, eu estou a falar da humanidade da Terra. Os seres humanos na Terra são os que olham para o universo, são o sujeito. E só há sujeito porque nós permitimos a emergência da complexidade. E a complexidade é justamente o que encontra o ponto. A capacidade de não negar a complexidade. De não tentar fazer simplismo só porque nos traz de novo para a infância. A capacidade de estar perante a complexidade e aguardar com toda a honestidade possível que essa complexidade se revele um caminho. Esse processo de respeitar, aguardar a complexidade, trazer a complexidade connosco, não tentar simplificá-la artificialmente, mas deixar a complexidade amadurecer e fazer o seu trabalho e aguardar que a colaboração entre a complexidade interior e exterior, a colaboração da complexidade com a alma, gere um caminho. Isto leva tempo. E o trabalho dos seres humanos parece ser transportar esta complexidade de forma consciente. E quando se estuda a psique masculina, o que se está a estudar é como é que os seres humanos do sexo masculino, que têm uma psique masculina, portanto eu neste momento estou abstraído do facto que na quarta ou na quinta dimensão nós não temos sexo, estou bastante na terceira dimensão, mas eu diria que a psique não é a terceira dimensão nem a quarta, é a dimensão 3,5, porque ela faz a ponta onde está a tua alma. Estudar a psique masculina é bastante estudar como a psique se torna complexa,
como é que ela se torna, que tipo de complexidade interessa, que tipos, a falsa complexidade, que é aquilo que as pessoas chamam de complicação. As coisas complicadas não são verdadeiramente complexas, são só complicadas, mas a psique vai se tornando cada vez mais complexa. E para nós compreendermos o processo de complexidade e de refinamento da nossa vida interior, nós precisaremos de compreender duas grandes realidades: cristalização versus iluminação. Cristalização versus iluminação. A psique masculina contém o modo especificamente masculino de ler a realidade e o modo especificamente masculino de reagir à realidade e o modo especificamente masculino de, após um conjunto de leituras e reações, começar a agir sobre a realidade. Portanto, o estudo da psique masculina é o estudo da forma como a realidade se reflete no interior dos homens, dos indivíduos que se identificam com a sua psique masculina. Eu não estou a falar dos indivíduos que não se identificam com a sua psique masculina neste momento. E nós vimos que, e eu vou ter que subir, nós nestes encontros vamos passar do divino para o cósmico, do cósmico para o planetário, do planetário para o comunitário, do comunitário para o individual, e depois do individual para o comunitário, comunitário para o planetário, planetário para o cósmico, cósmico para o divino. Vamos andar ao longo desta escala. Antes de mais nada, para compreendermos que não se pode estudar a psique sem amar complexidade. Ninguém ama complexidade. As pessoas amam um cisne ao pôr do sol. As pessoas amam uma gota de orvalho sobre uma folha de malmequer. As pessoas amam uma joaninha. As pessoas amam nuvens. As pessoas amam pessoas bonitas, preferência. Por fora, por dentro. Mas ninguém ama complexidade. No entanto, o pôr do sol, o cisne, a gota de orvalho, as pessoas, é muito complexo, é muito mais complexo que a superfície. É muito mais complexo. A quantidade de vetores que tiveram que nascer, expandir, atingir um clímax e desaparecer para que haja um cisne é complexo. Um cisne é filho da complexidade. Um cisne é muito mais filho da complexidade, se vá lá, que um dinossauro. Um dinossauro é mais simples que um cisne. E quanto mais miniaturizado, mais a natureza teve que resolver problemas. E para nós podermos lidar com a psique, nós precisamos de amar a complexidade. Ou pelo menos não hostilizá-la. E criar o hábito, vá lá, intelectual de estar perante a complexidade com interesse. Em vez de ter uma relação estética com as coisas e quando elas ficam complexas nós dizemos, já não és tão estético e perdemos o interesse. Mas a complexidade é a chave para fazermos menos erros. E para se poder lidar com a psique masculina é necessário reconhecer a existência de uma fonte. O universo está sob pressão, a realidade exterior está sob pressão, a nossa realidade interior está sob pressão e essa pressão, se nós avaliarmos o resultado dessa pressão no passado, essa pressão é da direção de mais complexo, mais sensível, mais perceptivo, como se disse, das nuances. Olhos muito primitivos veem em duas cores. Retinas e cérebros muito primitivos veem em uma cor com variações.
Eu não sei quem é que me disse uma vez que as vacas viam tudo em azulado. Quando à medida que nós recuamos na história do globo ocular, nós temos olhos cada vez mais primitivos. Até temos olhos que basicamente só distinguem umas nuances gelatinosas entre escuro e claro. Mas nós, os humanos, fazemos máquinas fotográficas com 24 megapixels, 48 megapixels. Nós vemos cor, vemos detalhe, vemos distância. Talvez os olhos dos linces e dos gatos sejam um bocadinho mais avançados que os nossos, ou das águias, em certas coisas, não em todas. Portanto, nós temos um olho complexo, que vê coisas complexas, temos uma memória visual complexa. O mundo, para o olho, não está dividido em branco e preto, ou em gamas de cinzentos, mas está dividido em cores, texturas, distâncias, contrastes. A visão humana é complexa. Tu abres os olhos e só a quantidade de coisas que tu podes ver com contraste mostra o quão vocacionados nós estamos para primeiro chegar à complexidade, depois não nos ficarmos pela complexidade, e da complexidade conseguimos fazer sínteses curadoras. Mas se tomarmos como exemplo o nosso olho, que vê complexo, eu consigo distinguir vários fios de cabelo, mas nem todos os animais conseguem fazer isto, nem pouco mais ou menos. Se nós tomarmos como exemplo o olho humano, se tomarmos isto como exemplo da vocação do homem, e porque é que a natureza haveria de pôr um olho com este grau de refinamento se nós não fazemos parte de um projeto em que este olho é absolutamente essencial? Se partimos do princípio que a natureza não faz nada a mais nem nada a menos, este olho, tal como este cérebro, tal como estas ligações complexas no nosso cérebro, fazem parte de um projeto. Nós fomos chamados da simplicidade original para a complexidade intermediária, rumo a uma síntese final. Mas para se começar a estudar a psique masculina, nós precisamos mesmo de validar a existência de uma fonte. E para deixar as coisas em aberto, cada um de nós deveria encontrar a sua descrição da fonte, a sua descrição suficiente da fonte. Pelo menos o estatuto que quer dar a essa fonte. Muito importante. Porque tu não vais ter energia para a vida se não definires o estatuto que dás à fonte. Não se pode viver sem dar um estatuto à fonte. Eu posso decidir que ela é mecânica. Não há nada que aponte para que ela seja mecânica, mas eu posso decidir que ela é mecânica. Eu posso decidir que ela é uma singularidade, um epifenómeno. Eu posso decidir que ela é divina. Eu posso decidir que ela é uma pessoa infinita. Eu posso decidir que a fonte é o meu melhor amigo, mas também posso dizer que a fonte é o meu pai e a minha mãe. Mas eu preciso de definir um estatuto para esta fonte, porque em função do estatuto que eu dou à fonte, a fonte do universo, que é também a fonte do meu ser, que é também a fonte de tudo o que eu amo, que é também a fonte de tudo o que eu não gosto. Fonte. Eu preciso de defini-la. Eu preciso de criar uma relação com ela. Porque, como é que eu hei de pôr isto? Quando nós começamos a definir o estatuto da fonte para nós, é um fenómeno primário, primitivo, que expulsou algo, Big Bang, e agora estamos aqui na complexidade. Bom, essa é uma definição. Ou a fonte é uma pessoa infinita com um plano, com um projeto. Ou a fonte não é nem uma pessoa, nem um acidente, ou uma singularidade, é outra coisa. Eu preciso definir, porque em função da forma como eu defino a fonte, seja um objeto, uma lei, um ser, Deus, Brahma, eu vou receber um código para a vida completamente diferente. Para a vida, se eu disser que a fonte é apenas uma injeção de força cósmica, mas não tem consciência. Então eu entro num circuito
E a vida vai-me proteger na minha escolha ou na minha compreensão. Mas se eu decidir que a fonte é um interlocutor sensível, isto é, eu posso falar com a fonte e a fonte fala comigo, eu entro num conjunto de leis, num envelope existencial completamente diferente, outras membranas se abrem, membranas mais primitivas se fecham e por aí fora. E se eu decidir que a fonte é quem eu amo, com todas as minhas forças, isto obviamente não é uma decisão, ninguém decide amar a Deus, um belo dia tu descobres que o amor a Deus está em ti e tu tentas arrancar o amor a Deus, ele não sai, é como arrancar o cérebro. Portanto, tu tens amor a Deus, não sabes como é que ele surgiu e agora vais ter que existencialmente resolver o que é que eu faço com este amor a Deus. Quem é ele? Quem é o interlocutor? Se eu decidir que a fonte é um ser super consciente e que eu amo, eu entro numa esteira de forças e de leis e de energias que é completamente diferente do que se eu decidir que a fonte é um objeto, ou é uma lei automática, ou é cega. Portanto, de certa forma, e isso vai estar ao longo de todo o trabalho de psicologia masculina, eu nunca vou conseguir exorcizar ou conjurar as melhores forças secretas dentro de mim se eu não estabelecer para mim objetivos transcendentes. Quer dizer, se os meus objetivos forem imediatos, históricos, culturais, ótimo. Isso vai pôr em movimento um coeficiente de energia em mim, digamos 15%, 20%. Mas, como nós vamos ver, tu só fazes homens quando... Homens no sentido quase intemporal da palavra. Portanto, não são os homens de antigamente, como Ulisses. Não são os homens da Idade Média, como o infante Dom Henrique. Não são os homens de há bocado, como Einstein. E não são os homens dos próximos 100 anos. É a masculinidade intemporal. O que é que nós perdemos por sermos homens? Sexualmente, anatomicamente, em termos glandulares, em termos hormonais, em termos de sistema nervoso, em termos psicológicos. O que é que perdemos por sermos homens? E, dando a volta completa à pergunta, o que é que ganhamos por sermos homens? Quer dizer, quais são os privilégios e as interdições psicológicas? Quais são os privilégios e as interdições psicológicas da masculinidade? Portanto, eu nem sequer preciso de me identificar com a minha masculinidade para estudar a masculinidade. Eu posso dizer, eu não me identifico especialmente com a minha masculinidade, mas estou muito interessado porque é minha. Está cá, é uma parte de mim. Tu não tens de dizer... como é que eu ia dizer? Não é porque eu sou uma alma na quarta ou na quinta dimensão que eu deixo de ser um conjunto de factos psicológicos na terceira. Não até à terceira ou quarta ou quinta iniciação hierárquica. Pelo menos até à quarta iniciação hierárquica, da terceira para a quarta, há muitos fatores psicológicos de género que permanecem. Eu não tenho que me identificar sequer com a minha personalidade para estudar a minha psique. E não tenho que me identificar com a psique masculina para estudar a psique masculina que eu tenho. Portanto, eu posso estar desidentificado em Samadhi e ainda assim estudar a psicologia masculina. Uma coisa não impede a outra. Não há nenhuma garantia que estudar a psique masculina seja descer. A mim parece-me que estudar a psique masculina é iluminar uma zona que debita imensa potência, para não dizer factos históricos uns atrás dos outros. Normalmente são homens que decidem disparar missas, não são mulheres. Portanto, a psique masculina está a operar neste momento em toda a parte. É real. Os alemães fazem carros com aço alemão. A mim parece-me que isto é mais masculino que feminino. Motores de automóveis. Portanto, a psique masculina está em pleno, como sempre, e não é estudada. Não se estuda a psique masculina. Mas ela está aí, ela está a fazer coisas. E eu não tenho que me identificar com ela para estudar. Para começar um estudo da psique masculina em profundidade, eu preciso reconhecer que há uma fonte. E em relação a essa fonte,
eu preciso depois, eu preciso reconhecer que há uma fonte, isto é, eu não estou descarregado, eu tenho energia. E mesmo um indivíduo que não come há uma semana está cheio de energia. Não tem energia física, mas tem imensa energia de outros tipos. E se a minha psique está carregada de energia, e se ela é uma psique masculina, isto significa que essa energia é colorida por... Há um conjunto de sintomas que indica que é energia masculina e ela é colorida por um tipo de forças e de intenções que são arquetípicas, são universais, que definem o sexo masculino. Não é uma opção de ninguém. E primeiro eu preciso de compreender que esta fonte existe. Preciso de sentir. Preciso de saber que eu existo por referência a uma fonte. Existe uma cadeia de causas e efeitos e há uma fonte. Depois eu preciso... E isto não é complicado, porque basicamente tudo o que nós conhecemos, tirando uma ou duas coisas, tudo o que nós conhecemos tem um passado. E se tudo o que nós conhecemos tem um passado... de onde é que as coisas vêm? Este é o pensamento de São Tomás de Aquino. Tu vais recuando até que chegas à fonte. E eu estou a falar só num recuar no tempo. Porque a fonte pode estar aqui e agora, independentemente do tempo. Mas, depois de eu reconhecer que existe uma fonte, eu preciso de me definir qual é a minha relação com a fonte. Qual é a minha relação com esta exuberância? Qual é a minha relação com este geyser? Qual é a minha relação com este vulcão ontológico que está constantemente a emanar o ser? Eu vou repetir. Qual é a minha relação com este vulcão ontológico que está constantemente a emanar o ser? Do qual o meu ser é parte desse ser maior. E assim sucessivamente. Eu preciso definir uma relação. E a seguir, depois de eu definir que há fonte e depois de eu definir uma relação, eu preciso de ouvir. Fonte, esta é a relação que eu quero ter contigo. Fonte, ensina-me a me relacionar contigo. Fonte, enriquece as minhas linguagens. Fonte, como é que nós vamos colaborar? E eu não sei se a palavra espiritual é melhor, porque espiritual é uma palavra que existe por contraste com a ideia de profano. Mas existem centenas e centenas de culturas nas quais a palavra espiritual não quer dizer nada, porque eles também não têm a palavra profano. A dualidade espiritual-profano não existe, eles vivem num outro ponto de consciência. Eu não sei se nós vamos chamar espiritual a isto, mas é no mínimo reconhecer a dependência do menor em relação ao maior. É no mínimo reconhecer a dependência das estruturas periféricas em relação às raízes profundas. É no mínimo reconhecer que tudo tem um passado, ou tudo tem uma origem, ou existe uma cadeia de causa e efeito. E eu acho que o ato fundamental, que é um ato muito importante para os homens, o ato fundamental de humildade, não é a humildade perante o outro ego, a humildade inter-egos. O que ajuda a humildade inter-egos, mas é basicamente a humildade entre estruturas exteriores e a raiz interior de um ser. Esse é que é o problema. Porque se tu consegues esta, a humildade inter-egos é fácil. For Christ's sake. E depois de eu reconhecer que há uma fonte e de reconhecer que há relações possíveis com esta fonte, vem a pergunta seguinte. Porque é que a fonte me ejetou? Porque é que eu estou crucificado na dualidade? Porque é que eu não posso ignorar a dualidade? E como é que eu posso trazer esta cruz da dualidade até à unidade? Isto parece-me questões muito simples de compreender. Há uma fonte, que é um injetor de potência sem fim. Complicado. Porque, tentem ver, há estrelas que têm 1 milhão de vezes o tamanho do Sol.
E o Sol já não é uma coisa com que te apeteça brincar. Agora, estrelas têm 1 milhão de vezes o tamanho do Sol. Isto já faz uma certa massagem cerebral. Tu pensa um bocado nisto. Vai até à varanda. À varanda à noite. Alguns lá em cima, as estrelas têm 1 milhão de vezes o tamanho do Sol. Portanto, há uma fonte. E a fonte não tem problemas de dimensão. Se é para fazer pequenino, como uma joaninha, ela faz. Se é para fazer 1 milhão de vezes o tamanho do Sol, para não falar na quantidade de calor que isso debita por segundo, também faz. Eu preciso de estabelecer uma relação com isto, porque senão eu vivo na vida apenas do ponto de vista do utilizador. E tu não podes mudar o mundo se vives do ponto de vista do utilizador. Nós precisamos de mudar. Tu, para começares a alterar o mundo, e eu acho que os homens sabem do que é que eu estou a falar, tu, para começares a alterar o mundo, tu precisas de viver a realidade não apenas do ponto de vista do utilizador, que é o que os burgueses fazem em geral, mas começar a viver a vida do ponto de vista do programador. E viver uma vida do ponto de vista do programador implica trazer um cântico dentro de nós em nome da fonte, dia e noite. Eu não estou a dizer isto para ser estético ou para ser bilhete postal. Ou... Isto é lindo. Não sei, é lindo. Mas é para fazer. Criar um departamento da nossa consciência que dia e noite está em oração. Já nem penso em oração, porque aquela coisa lá dentro está constantemente em oração. Criar o hábito da oração espontânea. Da mesma forma que os vidros deixam os fotões atravessar e entrar na sala. Quer dizer, nós temos uma região opalina que é como uma janela. Nós podemos abri-la, ninguém precisa de olhar para ela. Tu abres essa região secretamente e a luz divina entra em ti e tu estás sempre em oração. Porque a oração é só isso, manter aberto. E tu estás sempre em oração, estás sempre em comunhão. E esta fonte, ela tem grandes planos para cada um de nós. Porque se ela tem a potência, para não dizer a ousadia, de gerar joaninhas e estrelas com 1 milhão de vezes o tamanho do Sol, e joaninhas e estrelas 1 milhão de vezes o tamanho do Sol são mais simples que tu, então eu diria que a fonte tem um incrível plano para ti. Porquê é que tu és tão complexo? Tentem ver, nós não criamos a nossa complexidade. Eu não criei a minha complexidade. Há amigos meus que dizem, André, porquê é que és tão complexo? Eu digo, não sei. Se me puderem ajudar. Nós não criámos a nossa complexidade, ela aconteceu-nos. Da mesma forma que eu não me lembro de ter preenchido um requerimento para ter um polegar oponível, ele está cá. A complexidade não é uma coisa que eu queira ou não queira. Está cá. E nós temos... Eu estou a falar na complexidade porque a complexidade é a base do refinamento e o refinamento é a base de um juízo justo. Eu vou repetir. A complexidade é a base do refinamento e o refinamento é a base de um juízo justo. Falem com o juiz. Em termos de tribunal. A qualidade do juízo de um país depende da qualidade com que esse país lê as atenuantes e a biografia de um criminoso. O que implica atenção ao detalhe, atenção às nuances, atenção aos pequeninos porquês. Atenção ao indivíduo. Portanto, nós não estamos a falar da complexidade por um fascínio à complexidade. Estamos a falar na complexidade porque a complexidade gera refinamento e o refinamento gera um sentido de justiça muito mais agudo do que os simplismos medievais com que as pessoas se dividem em dois. Dividem em dois o bom e o mau. Nós precisamos de mais complexidade. Além de que, como nós vamos ver, a complexidade é o caminho para a simplicidade. Eu não me lembro de ninguém passar de simplista a simples sem passar pela complexidade. E isto é um assunto sério, porque eu preciso de realmente concentrar-me neste facto de que existe uma fonte. E depois preciso de me concentrar no facto de que a fonte tem um plano para mim.
E depois preciso de me concentrar no facto de que a realidade é extremamente complexa e eu preciso de responsabilidade perante essa complexidade. E o que acontece é que a psique tem dois tipos de desenvolvimento. Primeiro, a psique é organizada em torno da fonte. Não há psique 22 km à esquerda da fonte. A psique não está 15 andares abaixo da fonte. A psique não está alienada da fonte. A psique, a vida interior dos seres humanos, não existe em coordenadas estranhas em relação à fonte. A nossa psique está completamente centrada em relação à nossa própria fonte. A psique não é a fonte, mas o centro da psique é a fonte. O coração tem sido um símbolo medieval magnífico para representar esse centro da psique. Qualquer igreja portuguesa tem um coração, alguns lá, pintado. A psique é concêntrica em relação à fonte. Portanto, mesmo que eu não queira relacionar-me com a fonte... Até porque a psique vem da fonte, não é? Aí. Por isso nós usamos o termo, daí o termo fonte. Fonte de quê? Frutas, joaninhas, estrelas e da psique. Eu posso alienar-me da fonte. Eu posso achar que o problema da fonte é um problema metafísico demais para mim. Ainda que metafísica só diz respeito a coisas que não podem ser observadas diretamente. Quando dizem, isso é metafísico, sim, mas só é metafísico que não pode ser observado diretamente. A tristeza é metafísica, tu não podes observá-la diretamente, só podes observar os seus sintomas. Os números são metafísicos, tu não podes ir jantar com o número 4 e não podes ir tomar um café com o número 5. Metafísico, para sermos honestos, é tudo o que não podemos. A nossa psique existe concêntrica com a fonte. Isto significa que se eu ignorar a psique, ignoro a fonte. Agora vem a melhor parte. Se eu ignorar a fonte, eu só tenho acesso às camadas mais exteriores da psique. Porquê? Existem duas grandes realidades na vida interior, masculina ou feminina. Cristalização e concentricidade. A psique tende para cristalizar antes de iluminar. Nós já vamos ver o que é isto. E a psique organiza-se por círculos concêntricos em relação ao centro que ela própria não entende completamente. E a partir destes dois factos, de que a vida interior dos seres humanos, psique é a antecâmara da alma, mas a alma não participa tanto do drama planetário como a psique. As grandes oscilações de tristeza e alegria, as bipolaridades, se quiserem, são psíquicas, são psicológicas. A alma tem polaridades, mas não entre a tristeza e a alegria. São outras polaridades, são outras dualidades. Muito mais provavelmente entre espírito e matéria, que é muito mais radical. A psique lida com estas polaridades o tempo todo, como nós vimos. Ela é a arena onde o universo injeta polaridade. E é onde nós estamos a aprender a criar uma terceira coisa com as polaridades em nós. Uma terceira realidade. Por exemplo, eu gostaria de não ser nem homem nem mulher. É um assunto cansativo. Mas como é que eu vou deixar de ser homem se eu não sei o que é um homem? Como é que eu vou fazer uma síntese andrógena em mim se eu não sei o que é um homem? O que eu vou é ignorar a minha masculinidade, não vou fazer nenhuma síntese andrógena e, quando menos esperar, sou puxado pela masculinidade reprimida com toda a força lá pelos 58 anos de idade. Portanto, estudar a masculinidade é a melhor maneira de deixar de pensar em masculinidade, eu acho. Na verdade, estudar qualquer coisa é a melhor maneira de deixar de pensar nelas. Porque uma vez estudado, compreendido e lubrificado, as coisas passam a fazer parte da nossa... tornam-se uma segunda natureza. Imagina que a minha masculinidade é uma segunda natureza. Tu não pensas mais em termos de masculinidade, é uma segunda natureza. Eu calculo que o pessoal, quando está a subir o Everest, 14 alpinistas, quem vê de fora diz assim, que aquilo
precisas ter energia yang para subir o Everest. Mas eles não estão a pensar em masculinidade, eles estão a pensar em chegar ao topo do Everest. A masculinidade está emocionada e esquecida. Se nós queremos falar sobre masculinidade, é porque eu acho que ela não está emocionada e esquecida. É porque acho que ela não está diluída na realidade do comportamento e corretamente diluída. Acho que nós esquecemos. Esquecer a masculinidade é bom, mas precisamos de esquecer a masculinidade de forma apropriada, em vez de esquecê-la só simplesmente. E esquecer bem é estudar. Não sei se sentem o que eu quero dizer. Eu quando estou... Eu espero que vocês não sintam isto errático, porque passaram os assuntos para os outros, mas... Eu quando estou a usar um sistema operativo, digamos Ubuntu ou Android, eu não estou a pensar no sistema operativo. Só penso no sistema operativo se não perceber nada dele. Mas a partir do momento em que já está, tu não pensas mais em sistema operativo. Esta é a proposta que eu tenho a fazer em relação ao estudo da masculinidade e ao estudo da feminilidade. Acho que estamos a querer tentar sair dos sexos sem os compreender o suficiente. E isso faz com que as forças constituintes da nossa psique nos puxem para trás solenemente, severamente, para não dizer agressivamente, quando menos esperamos. Porque se há o direito de pensar em termos de transgénero, quer dizer, para além de género, é um direito. Pensar, sentir, comportar-se para além de género, mas a psique profunda tem os seus direitos também. E quando tu menos esperas, ela diz, espera, mas aqui esta parte masculina está completamente frustrada e ignorada. A psique profunda tem os seus direitos. Ela também diz, continua a pensar para além dos sexos. É saudável, é interessante, mas a minha parte feminina está extremamente frustrada e está ali encostada num canto. E zonas frustradas consomem imensa energia logo pela manhã. Tu acordas de manhã e se tens grandes frustrações, 40% da energia para o dia já foi embora nos primeiros 15 minutos, só te levantares e ir até à casa de banho, porque estás frustrado. Frustrações consomem energia, as pessoas frustradas têm menos energia para a vida, estão menos carregadas.